Olá e sejam de novo bem-vindos ao podcast dos Chatos da Bicicleta. Olá, Francisco e pessoas simpáticas que nos ouvem. Então, continuas a andar por aí a condicionar a liberdade de circulação das pessoas? Claro, sempre na guerrilha urbana que é pedalar na cidade. Então, sobre o que é que vamos chatear as pessoas hoje? Olha, o assunto de hoje é precisamente aquilo que eu estava mais ansioso para fazer, que é pedalar na cidade do Porto. E como não podia deixar de ser, vamos fazer a nossa reportagem da Kidical Mess, que não ocorreu oficialmente no Porto neste último sábado. Hum, Vai ser um episódio com a participação de alguns ouvintes. Neste episódio ainda somos nós os dois, contamos ter alguns convidados para os próximos temas, mas desta vez ainda vão ter que levar connosco. Mas obrigado aos ouvintes que nos enviaram as suas experiências, porque nos ajudaram muito a preparar este episódio. Antes de começar o tema de hoje, pedalar na cidade do Porto, não podíamos deixar de falar da Kidical Mess, que estava marcada para o dia 11 de maio. Como foi amplamente noticiado, o evento, que não é propriamente uma manifestação, mas não pôde decorrer devido a um parecer negativo da PSP. Será que consegues explicar o que aconteceu, Gonçalo? Certo, bom, esse parecer negativo da PSP invocou condicionalismos na liberdade de circulação e dificuldades no acesso a unidades de saúde próximas. Por isso, a PSP entendeu que a manifestação não podia ocorrer. Nós, obviamente, com o devido respeito pela posição da PSP, trata-se, na verdade, enfim, de uma posição muito difícil de compreender. O Porto foi a única cidade onde o evento não pôde ocorrer. Este evento é um evento internacional e ocorreu em dezenas de cidades do país sem qualquer problema e sem qualquer condicionalismo. Esta disparidade de entendimentos entre as autoridades municipais, lá está, para além de difícil de compreender, coloca em causa, na verdade, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que na verdade são os direitos mais básicos que a nossa Constituição nos dá. Na medida em que limita, pelo menos mais uma vez na nossa opinião, o direito de reunião e de manifestação. E limita-o, mais uma vez, de forma desproporcional e desadequada, estraga um dia de festa. Ainda assim, centenas de pessoas tentaram participar neste evento, que pretende precisamente dar visibilidade à necessidade e vontade das famílias de usarem modos ativos nas suas deslocações diárias, quer seja de bicicleta, caminhar, patins, skate, trotinetes, etc., exigindo a melhoria da infraestrutura ciclável e da pacificação das ruas, principalmente nas envolventes escolares. Sim, eu acho que as justificações da PSP também foram, na realidade, completamente genéricas. No fundo, o que eles definiram como um transtorno na liberdade do cidadão comum, na realidade, foi uma justificação que eles deram que serve para impedir qualquer manifestação, não é? E mostra precisamente o caminho que ainda existe, que ainda temos de fazer para que a cidade seja para todos e não só para automóveis. Eu até quase que aceitaria que me dissessem que não teriam pessoal alocado porque teriam também outros eventos, etc. Mas a verdade é que isso nunca foi a primeira razão. A primeira razão foi que as bicicletas iriam estar a causar um transtorno na mobilidade. Claro, e creio que a resposta podia ser mais proporcionada, mesmo que os meios fossem condicionados, certamente havia espaço para adaptar a manifestação em função dos meios e dos condicionalismos. Agora, realmente impedir a manifestação é que nos pareceu de facto completamente excessivo. E não só, estamos a falar de um sábado à tarde, não é? De um dia da semana sequer, era um sábado à tarde, que teoricamente, quer dizer, não existe aquela necessidade de mobilidade por parte do automóvel, mas, por exemplo, por curiosidade, um dos nossos seguidores enviou uma fotografia de uma procissão de velas no Porto à noite, com pessoas na rua, com a escolta policial, e quer dizer, não sei, acho que há coisas que não quer dizer que uns sejam mais importantes que os outros, mas a verdade é que houve uma desproporção, como estavas a dizer, muito grande relativamente a este evento. Mas enfim, apesar de ter, no fundo, estragado o evento, acabou por não estragar a festa, e perante esta posição as pessoas foram na mesma de livre iniciativa até ao Parque da Cidade, onde nos encontramos com a equipa daqui daquele mestre de Matosinhos, e foi incrível ver muitas caras conhecidas, muitos amigos, e também conhecer essas pessoas ao vivo e conseguir falar com elas e debater um bocadinho este tema.
Exatamente. Eu acho que apesar de ter sido condicionado por essa circunstância infeliz das objeções da PSP, a verdade é que o dia acabou por ser na mesma uma festa, as pessoas foram em pequenos grupos e de forma segura em direção ao Parque da Cidade, e aqui de Calmesse teve esse mérito que cada vez mais pessoas vêm de bicicleta, cada vez mais pessoas usam a bicicleta como meio de deslocação, e por isso a Critical Mass acabou por ser um sucesso. Esperamos que as próximas Critical Mass sejam vistas por outros olhos, pelas autoridades da cidade do Porto, como de resto tem acontecido nos últimos anos. Já houve várias Critical Mass na cidade do Porto sem qualquer problema. Sabemos que a PSP tem sempre esse parecer negativo. Esperamos que, enfim, que as autoridades também da Câmara Municipal talvez se possam envolver e possamos chegar aqui, enfim, a um acordo sobre a melhor forma como este evento pode correr. Portanto, que haja também realmente um apoio à semelhança do que acontece nas restantes cidades do país. Não vejo porque é que isso não possa acontecer. Sim, eu acho que aqui o que acaba por ser frustrante, pelo menos para mim, e acredito que também partilhas esta opinião, é que é preciso perceber que a questão da utilização da bicicleta e do resgate do espaço público é mais do que também do que propriamente posições políticas, proteções ambientais, climáticas ou até ideias radicais, diria eu. É mesmo uma questão pura e simples de mobilidade na cidade, porque se tu puseres na mesa as questões de quanto tempo é que tu demoras a chegar ao trabalho, o tempo que tu estás preso no trânsito, que poderias estar a aproveitar de outra maneira, se temos algum parque para passear com os filhos, as ruas parecem-te boas para tu correres, como é que tu te sentes a atravessar uma rua? Sentes-te seguro a andar a pé? Quantas vezes é que já tropeçaste nos buracos da calçada ou quantas vezes é que tu já te desviaste de carros estacionados em cima do passeio? Num contexto contemporâneo em que só saem notícias que há cada vez mais carros a entrar na cidade, inclusive surgiu recentemente uma que referia que em média estávamos a ter o equivalente a 400 carros a entrar na cidade por dia. Ou os miúdos que estão agarrados ao telefone porque não têm espaços públicos de qualidade e não brincam lá fora, ou porque os pais protegem de tal maneira em que não podem fazer nada, o ecrã é a única alternativa. Quer dizer, isto não há autonomia, mas que não estamos a dar autonomia nas crianças. Dizemos que são mimados, que ficam gordos porque não fazem exercício, não podem ir para a rua porque é perigosa, porque os carros andam rápido e podem ser atropelados. Bem, para estas adversidades diárias que nos influenciam diariamente, temos que realmente arranjar soluções. E as dinâmicas da cidade começam por uma coisa tão simples como a mobilidade. Como é que tu começas o dia? Se tu sais a pé, se levas os filhos à escola, se tens de ir a algum sítio, viajar ou até ir ao mercado mais próximo. E estou a dizer isto tudo para voltar à questão da manifestação de sábado daqui de Quilmes, que surge para sensibilizar nestas questões todas. A cidade está tão excessivamente desenhada para a mobilidade pelo automóvel que simplesmente entupiu e estagnou, e é urgente voltar a redesenhar, a pensar e a haver alternativas nas quais eu acho que pela minha experiência que eu tenho diariamente, eu acho mesmo que a bicicleta está para mim numa solução bastante viável neste momento, como é em qualquer outra cidade europeia. E pronto, já posso respirar. Foi assim o meu primeiro desabafo e agora sim acho que podemos iniciar o tema de hoje, pedalar na cidade. Eu quando me desloco na cidade tenho como ordem estas prioridades. Primeiro andar a pé, a seguir andar de transportes públicos, depois andar de bicicleta e por fim escolher o automóvel. E nesta equação entra sempre se vou sozinho, se vou com a minha querida esposa, se levo uma filha, as duas filhas ou se vamos mesmo os quatro. Se formos os quatro e a distância for grande, obviamente que a escolha recai no automóvel neste momento, por razões óbvias. Portanto, a minha escolha está sempre dependente do que é que vou fazer, quanto tempo é que eu tenho e se é uma tarefa ou uma coisa que eu vou fazer individualmente ou acompanhado. Bem, eu creio que também sigo essa ordem de prioridades. Na deslocação dentro da cidade uso naturalmente a bicicleta, mas para grandes viagens cujo destino não tenha comboio, em geral uso o carro. Olha, o percurso que eu costumo fazer neste momento é casa, deixar as miúdas na escola, ir para o trabalho e retornar, portanto, trabalho-casa. E se tiver paragens intermédias, procuro também que sejam nesse trajeto, não é? E normalmente demora à volta a ir 19 minutos, normalmente, Muito e preciso. a vir, isto na bicicleta é sempre saímos ao minuto. E a voltar é à volta dos 12, sensivelmente. Portanto, meia hora por dia em deslocações. E tu? Eu também a principal deslocação é casa-trabalho.
mas é uma deslocação muito rápida, demora cerca de 10, 15 minutos, dependendo do caminho que faça. Na verdade, às vezes estendo um bocadinho o caminho, sobretudo ao vir para casa, para passar pela Marginal e descansar um bocadinho a cabeça. Também faço deslocações para o centro do Porto, aí já demoro cerca de 20 minutos, meia hora. Para tu E estás a falar de Matosinhos. Exatamente, esqueci de Hum. dizer isso, não é? De Matosinhos para até meio da Avenida da Boa Vista são 10, 15 minutos, depois mais 20 minutos até ao centro do Porto quando é preciso. Vou também frequentemente a Gondomar, ao centro de Gondomar, e aí demoro cerca de meia hora, 40 minutos a chegar, mas é um percurso feito quase inteiramente pela Marginal e depois pela estrada de Vila Verde, para quem conhece. Isto só para dizer que mesmo para percursos grandes, portanto entre 15 e 20 quilómetros, consegue-se, enfim, fazer esse percurso em 40, 45 minutos, o que não é assim, sobretudo quando há trânsito, a diferença não é quase nada em relação ao carro. Pois. Olha, estou aqui a ter uma ideia e acho que também por não sermos vistos como, sei lá, extremistas, radicais e chatos, acho que podemos apresentar aqui o tema de pedalar na cidade com coisas boas, uma coisa boa e uma coisa má. Uma coisa menos boa, vá. Acho que sim, acho que é um exercício prático e, portanto, é ótimo para, ou achamos que pode ser bom para perceber as vantagens, mas também algumas limitações de andar de bicicleta e, obviamente, desmistificar alguns mitos urbanos que andam por aí. Boa, boa. Olha, vou começar com uma coisa que eu acho que pode ser relativamente polémico. Que eu acho que pedalar no Porto é o segredo mais bem guardado da cidade. Como assim? Eu, eu digo isto porque a cidade do Porto, pedalar na cidade do Porto é possível. Mesmo tendo em conta todas as adversidades que nós vamos falar até aqui hoje, eu acho mesmo que é possível. Aliás, nós fazemos e muitos outros. E eu temo que quando descobrirem vai-se gerar trânsito de bicicletas. Mas eu vou começar por um aspecto muito, muito positivo, que tem a ver com a escala da cidade. O Porto é muito pequeno, ou seja, todas as distâncias são facilmente alcançáveis de bicicleta, não achas? Sim, sem dúvida. Essa é uma das características das deslocações urbanas, creio eu. A verdade é que as cidades são sítios bastante compactos, como é o caso da cidade do Porto, mas mais uma vez achamos que isto se pode aplicar a variadíssimas cidades. No caso do Porto, portanto, o eixo horizontal, por assim dizer, do retângulo, o Porto é um retângulo deitado, a dimensão horizontal tem cerca de 10, 12 quilómetros e na vertical cerca de 5, 6 quilómetros. Ora, se considerarmos uma velocidade média de 20 km/h de bicicleta, isto quer dizer que demoramos, pelo menos em linha reta e sem trânsito e sem grandes paragens, cerca de 30 a 40 minutos de uma ponta à outra, portanto, de nascente para poente, e cerca de 20, 25 minutos de norte a sul. Ora, estes tempos acho que são muito competitivos, mesmo em relação ao automóvel. Claro que por outro lado também nós estamos aqui a falar e estamos a falar em retas horizontais, não é? E uma das dificuldades apontada pelas pessoas para andar de bicicleta no Porto tem a ver com o declive, a orografia. Mas a verdade é que a cidade do Porto tem declives acentuados na baixa, mas no seu todo não tem. É uma cidade relativamente praticável. Em todo caso, nas partes de maior declive, uma bicicleta elétrica faz obviamente uma grande diferença, porque neste caso também é preciso fazer dar esta ressalva que uma bicicleta elétrica torna tudo muito plano, basicamente. Ou seja, um esforço a subir da Ribeira aos Aliados não é propriamente significativo, basta pôr o motor a trabalhar. E pronto, eu também mudei para uma elétrica há 2 anos e pronto, e a assistência elétrica noto perfeitamente que faz toda a diferença. Mas nesta questão da escala, eu acho que é fantástico e mostra bastante o potencial da cidade para mostrar que o tempo e a distância podem ser unidades de medida que não respondem propriamente a uma realidade, ou seja, uma distância pode ser a mesma, mas o tempo que tu demoras a percorrê-la não quer dizer que pode ser bastante diferente que se faz de uma bicicleta a pé ou de carro, não é? Se estiveres preso no trânsito, neste caso. Claro que sim. Eu realmente, quanto aos declives, acho que é um dos pontos muito salientados pelas pessoas, sobretudo quem pensa em começar a andar de bicicleta, porque há essa sensação que o Porto tem muito relevo. É verdade que não é uma cidade completamente plana, mas a verdade é que os declives acentuados não estão em todo lado. Estão em zonas muito selecionadas da cidade, lá está, como disseste, a Baixa e a zona de Campanhã, mas tem muitas ligações planas. Por exemplo, a marginal do Rio Douro, que atravessa a cidade toda, é completamente plana. E, portanto, isso permite fazer a ligação de uma ponta à outra já com grande eficiência. Claro que no Porto reconheço, como estavas a dizer, que a bicicleta elétrica é muito útil.
Eu tenho uma bicicleta de carga e é elétrica, enfim, a bicicleta de carga é uma bicicleta relativamente pesada e, portanto, o motor elétrico dá muito jeito para ultrapassar esses declives e algum relevo que haja, não é? Mas para mim, confesso que uma das principais vantagens da bicicleta elétrica é saber que, faça chuva, faça sol, às vezes há algum vento contra, sobretudo na marginal, tenha ou não declives, vou sempre chegar à mesma hora, vou sempre demorar aquele tempo, porque de facto a velocidade numa bicicleta elétrica é bastante estável. Não quer dizer que numa bicicleta convencional não possa ser, mas a verdade é que tem um bocadinho mais de condicionantes e Sim, portanto é preciso ter isso em consideração. Quando falamos aqui de bicicleta elétrica ou de bicicleta convencional, eu acho que cada um tem que ver a deslocação típica que faz, enfim, o esforço, a condição física, a carga que leva, portanto não há uma resposta certa e universal que se aplique. Nem toda a gente precisa de uma bicicleta elétrica, mas às vezes creio que dá jeito. Bom, então para além desta questão da escala, acho que o ponto seguinte, que é bom e menos bom, é o tema das ciclovias. É realmente incontornável. Porque apesar de haver algumas ciclovias no Porto e algumas de boa qualidade, a verdade, e é isso que temos insistido sempre, é que falta uma rede, por um lado, coerente e que seja estrutural. Este é um tema absolutamente central para a deslocação em bicicleta, porque as ciclovias, em primeiro lugar, dão uma grande segurança às pessoas, porque em geral são segregadas e mesmo que não sejam segregadas, criam um espaço próprio para andar de bicicleta e isso aumenta muito a sensação de segurança e para além disso dá uma grande fluidez também a andar em bicicleta, porque as pessoas não precisam de andar no meio do trânsito a circundar os carros ou ficar paradas entre carros. A verdade é que não existe uma rede de ciclovias na cidade do Porto que seja transversal à cidade e isto obviamente é um problema. Se a VCI, por exemplo, que é uma autoestrada que atravessa a cidade do Porto, fosse cortada a 500 metros, tivesse desvios, etc., haveria um motim na cidade, não é? E por sim, isso é que esta questão de uma rede estruturada e estrutural é muito importante. sem dúvida. Eu acho que eu já fiz percursos pelas ciclovias do Porto. Eu acho que também há aqui uma coisa que é, não há uma espécie de desenho comum em todas elas. Cada uma tem a sua maneira de ser desenhada. E isto também é estranho, não é? Podia haver, para além dessa questão de uma rede una, elas também são desenhadas ou com diferentes larguras, pronto, podem ter uns separadores relativamente à faixa rodoviária ou não, ou são partilhadas com os automóveis separadas apenas com balizadores. Quer dizer, há maneiras muito diferentes de desenhar aqui. De repente elas são terminadas do nada e temos que partilhar a rua com os automóveis, ou são em cima do passeio, em que há obviamente algum conflito com os peões. Inclusive, isto existe porque elas são o pavimento acaba sempre por ser mais confortável, não é? E as pessoas preferem andar no pavimento da ciclovia do que propriamente no microcubo, por exemplo. Portanto, há aqui uma espécie de esquizofrenia no desenho das ciclovias do Porto também. Não só a questão da rede que está completamente desmembrada, assim como o próprio desenho delas, da pavimentação, do cuidado ou a não manutenção delas, e isto faz com que as ciclovias existentes, que são poucas, acabam por não ser um aspecto positivo, mas também não muito positivo, exatamente por estas razões. Pois, e eu creio que a Câmara tem a sensação de que as ciclovias feitas durante o Covid de facto foi um período em que houve algum avanço, acabaram por não ser tanto utilizadas. E eu acho que não é tanto por desinteresse das pessoas que andam de bicicleta, mas precisamente por essa falta de rede. Quer dizer, falta aqui muita coisa a nível de ciclovias no Porto e apesar de, quando elas existem, podiam ser melhores, mas agradecemos bastante elas existirem, mas ao mesmo tempo tem que haver uma coisa muito mais coesa na cidade e eu acho que seria muito fácil implementar mais redes novas. Pois nós não queremos parecer pobres e mal agradecidos, mas a verdade é que ciclovias muito fragmentadas e mal feitas não ajudam ninguém. Não nos ajudam a nós porque não aumenta a fluidez nem a sensação de segurança, as pessoas não as usam, e por outro lado, os restantes munícipes, automobilistas, etc., têm a sensação de que ninguém usa as ciclovias. Provavelmente a Câmara também.
E, portanto, na verdade, estes pedaços não servem a ninguém. Mais uma vez, não queremos parecer pobres e mal agradecidos. Obviamente, há aqui espaço para as ligar e para as melhorar, mas preferiríamos que as novas ciclovias fossem pensadas nessa estrutura de rede. Caso contrário, contribuem para esta ideia de que ninguém usa as ciclovias ou de que elas não são seguras. Por outro lado, para terminar este tópico, creio que também falta a ligação na área metropolitana do Porto. Há alguma ligação com Gaia, alguma ligação com Gondomar. Estes municípios, obviamente, têm muito que fazer, Maia também, e Matosinhos, obviamente. Mas essas ligações também são essenciais, porque os movimentos pendulares casa-trabalho são feitos entre estes municípios e, portanto, essas ciclovias e essas ligações intermunicipais têm que existir. Ora bem, fechado este ponto, que obviamente é sempre um ponto sensível para nós ciclistas, passemos ao segundo ponto que tínhamos aqui, que também tem pontos positivos e negativos, que é a ligação com os transportes públicos. No caso do Porto, acho que a experiência de deslocação ou deslocação combinada com o metro tem sido interessante, porque o metro tem investido em algum estacionamento e é possível transportar bicicletas nas carruagens do metro, embora haja restrições horárias importantes, que reduzem, obviamente, a atratividade. Na STCP não é possível de todo, exceto dobráveis, creio. Achamos que isto podia ser revisto, porque se o autocarro não for cheio, poderia perfeitamente ser admitida a entrada de bicicletas, e isto poderia ser útil, tal como acontece em muitas cidades europeias. Achamos que, pelo menos aqui no Norte, a CP também tem melhorado um bocadinho a acessibilidade. As novas carruagens a arco que fazem a linha do Minho e a linha do Douro têm claramente melhores condições, portanto as carruagens foram revistas e reformuladas e têm espaços maiores e específicos para bicicletas, o que é ótimo porque, para além das deslocações diárias, são linhas importantes para turismo de bicicleta, mas faltam, creio eu, boas condições de estacionamento em muitas estações. Boa. Eu confesso que a questão da ligação com transportes públicos, eu acho que tem, por exemplo, eu acho que tem, para mim tem mais a ver com esta intermodalidade fora da zona do Porto, porque eu dentro do Porto, para mim não faz sentido andar de transportes públicos com a bicicleta, porque eu consigo atingir as tais distâncias como tinha referido inicialmente. Portanto, esta minha necessidade de haver uma intermodalidade dentro da cidade do Porto, nos transportes públicos, neste momento, para já não está a fazer grande sentido, mas sei de muita gente que precisa de sair daqui e gostaria de levar a sua bicicleta até ao metro para ir para zonas, portanto, fora. E realmente podíamos ter estas opções com ligação de transportes públicos muito melhoradas. Sim, sem dúvida. Eu acho que a intermobilidade é central para a substituição ou para dar a opção de substituição do automóvel. Que para pessoas que vivem fora do Porto e que, por exemplo, levam o carro até à estação ou então depois usam até a ligação comboio, metro ou autocarro, às vezes a bicicleta pode, e creio que é para muita gente, um meio de fazer a last mile, não O é? last mile. Portanto, alguém Sem chega dúvida, de comboio ou chega de metro da Póvoa de Varzim e tem que fazer aquela ligação ao trabalho e, portanto, às vezes o metro ou o autocarro demora muito e essa ligação de bicicleta pode ser central, não é? Ou vice-versa, ou de ir para casa, não é? Alguém que usa a bicicleta para fazer o last mile do metro ou do comboio para casa, não é? E que não precisa de um carro ou de usar aquele sistema dos parques do metro, não é? Para estacionar carros e depois apanhar o metro. Porque isto, lá está, permite, para além de todas as vantagens, como é incrível andar de bicicleta, permite uma poupança brutal às pessoas, porque as pessoas deixam de, ainda que mantenham o carro, têm essa grande poupança de combustível, não é? Sim, a bicicleta como o last mile, não é? Exatamente. A nossa ouvinte Raquel, enviou-nos precisamente uma mensagem a mostrar que em algumas estações de comboio, creio que era a Estação do Oriente em Lisboa, o acesso a plataformas elevadas ainda é muito difícil, porque só há escadas, os elevadores estão avariados, as escadas rolantes não funcionam e, portanto, é preciso também... Questão de manutenção, não é? Exatamente, e, portanto, é preciso também pensar as estações tendo em conta a deslocação em bicicleta e creio que isso muitas vezes não acontece. Olha, tem aqui um ponto muito, muito negativo. Eu acho que é aquele... sinceramente acho que é o mais importante de quase todos, que é o estacionamento de bicicletas. Ou seja, eu já tive situações de pessoas que não têm ou não andam de bicicleta porque não têm onde as guardar.
Eu próprio, quando vou a algum lado, também, assim como vais de carro e tens que estacionar, também quando se vai de bicicleta, também tem que se guardar a bicicleta. Neste momento, aqui na cidade do Porto, os estacionamentos continuam a ser pensados um pouco como o carro. Ou o estacionamento como o carro. Por exemplo, eu tenho uma experiência de ter ido a Londres enfim, qualquer outra cidade, em que os postos para tu prenderes a tua bicicleta são num passeio, obviamente num espaço mais dedicado, mas são muito próximos das lojas, do comércio, da tua casa, a nível da rua. Quer dizer, não é um ponto e depois um raio de influência enorme. E aqui no Porto eu acho que existe efetivamente estacionamentos de bicicleta, mas são muito, muito poucos e acabam por ser um pouco longe de certos pontos de interesse. Ou seja, não tem praticalidade nenhuma. À beira do sítio onde eu trabalho, aquilo está num sítio em que é completamente isolado, e depois uma pessoa também não quer aprender a bicicleta num sítio que esteja isolado, porque esta também é outra razão. Enquanto noutras cidades tu tens um estacionamento próximo onde tu vais estar, que isso não acontece. Acho que tem um pensamento muito ainda do automóvel que se deixa ali e deixa estar. Por exemplo, por isso é que se vê também muitas pessoas a estacionar nos postos de sinalização. Porque uma pessoa vai ali a uma farmácia, estaciona no primeiro posto que vê, ou vai, quem anda de bicicleta, ou vamos ali a um mercado pequenino, ou um comércio local qualquer, as pessoas estacionam no sítio mais próximo desse sítio. Outro exemplo que eu vi em Londres foram as caixas exteriores. Ou seja, quem não tem possibilidade de ter um estacionamento dentro da sua habitação, tu tens no espaço exterior uma coisa protegida por um código, por uma chave, enfim. Há um conjunto de soluções para que haja estacionamento também para a habitação quando ela não existe. Claro, exatamente. Isso parece-me absolutamente essencial. Lá está, porque muita gente não tem espaço em casa ou é difícil levar a bicicleta para casa e, portanto, ter essas opções na rua, mas que sejam seguras e que as bicicletas fiquem protegidas, parece muito relevante. Olha, tem aqui um ponto ironicamente positivo e negativo, que é, o que é? Tem a ver com a largura da maioria das vias aqui da cidade do Porto, que elas são bastante generosas, ou seja, é mau porque vias largas e compridas convidam à aceleração e aumento da velocidade. Mas, quando existe trânsito, e isto acontece sempre nas horas de ponta, o espaço entre os automóveis nessa mesma largura da via permite tu furares o trânsito com bastante tranquilidade. E depois as pessoas também, quando conduzem, têm uma tendência para se manter mais afastadas possível da outra, não é? O cabra-ala para nós passarmos, e é perfeito. E, por exemplo, agora na nova Avenida da Boa Vista, e bem, a opção de terem reduzido a largura das vias, mas ironicamente faz com que alguém de bicicleta seja muito mais difícil de furar o trânsito. Aliás, daí ser uma razão para que haja uma via dedicada, não é? Uma ciclovia. Este ponto realmente é uma faca de dois gumes, porque se por um lado haver mais espaço permite furar mais rapidamente, aumenta a velocidade. Eu que tenho uma cargo bike sou especialmente sensível a isso, porque as cargo bikes não furam tão bem devido à dimensão, são praticamente um caminhão-tiro. Não foram tão bem as filas, por isso também para cargo bikes é importante haver vias dedicadas ou mais espaço. Eu acho que é bom o princípio e acho que a Câmara esteve bem, obviamente, nesse ponto, a Câmara e o Metro do Porto, de reduzirem a largura das faixas na Avenida Boa Vista, porque obviamente vai reduzir a velocidade, mas lá está, Não sem ajuda. o complemento de ciclovia que permita a fluidez da deslocação, o propósito, pelo menos para as bicicletas, acaba por ficar parcialmente derrotado. E o que eu tenho notado na avenida é que as pessoas optam depois por ir no passeio. E isto, quer Que é dizer, não é proibido, solução. mas Sim, pode-se e não é fazer. solução. Exatamente. Enfim, como vos disse, para as cargo bikes é especialmente difícil. Esta ideia também nos foi transmitida pela nossa ouvinte Mafalda, que embora sinta que com a cargo bike tem menos ou sofre menos razzias dos carros, devido ao tamanho da bicicleta, a verdade é que é mais difícil de circular. E, portanto, como cada vez há mais cargo bikes, isto aumenta a necessidade de haver uma boa estrutura. Sim, eu acho que, até falando agora na Avenida Boa Vista e dando agora um aspecto positivo, porque temos sempre a tendência que as ruas principais, e eu acho que sim, que devem ter se tiverem essa dimensão, que deveriam ter uma ciclovia.
Contudo, acontece-me, e mesmo no meu percurso diário, acontece-me também andar em ruas secundárias, ou seja, que não têm realmente tanto fluxo automóvel. E a verdade é que as ruas secundárias são uma boa alternativa para pedalar. Sei que pode parecer um bocado polémico, mas a verdade é que as ruas secundárias ou de acesso a habitações são por natureza também mais calmas. Depende na mesma do desenho do perfil da rua. Por exemplo, se forem continuarem a ser grandes retas, elas vão convidar a acelerar, ou se forem uma vias muito largas, etc. Mas, por exemplo, já vi ruas que não têm esse desenho tão reto, uma coisa mais curva, e sendo de habitação, isso reduz bastante a velocidade. E sei que a Câmara também irá apostar ou está a pensar em colocar, pronto, as lombas, valem o que valem, mas acho que pode ser aqui um exemplo em que a ciclovia em concreto, não conseguindo estar a incluí-la no desenho, no perfil da rua, mas tendo um caráter mais de habitação e com medidas de acalmia de trânsito, realmente pode ser utilizada e teoricamente será sempre agradável de andar por ter esta natureza mais calma. Pois, este é um ponto em que nós tradicionalmente discordamos. Ou melhor, eu não discordo que ruas secundárias podem ser uma alternativa. Obviamente que são. Nós discutimos isto muito, tradicionalmente discutimos isto muito em relação à Avenida Boa Vista e como opção à Avenida Boa Vista. Eu confesso que primeiro preferia uma rede estrutural ao longo da cidade que depois fosse complementada por essas vias secundárias que até podiam ser vias partilhadas. Eu acho é que no atual estado, pelo menos da cidade do Porto, é difícil ver como é que uma rede de ruas secundárias que é muito fragmentada pode funcionar como complemento de rede. Mas estou aperto a ser convencido. Não estou, que eu não estou a dizer que ela, eu estou a dizer é no que existe atualmente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu faço Damião de Góis, Latino Coelho. Damião de Góis é o escalabro. São, pai, 3 vias, em moto sempre a acelerar. Tenho sorte de ir na faixa base. E depois eu chego depois de Latino Coelho, chego a Santos Pousada, e Santos Pousada é uma autoestrada autêntica, uma rua a descer, cheia de paralelos, perigosíssima, os carros vão a abrir, tem 2 vias, e recebi inclusive, sempre me queixei dessa rua, inclusive depois recebi uma sugestão da Zero Plástico, que nos segue lá no dia de bicicleta, Um e beijinho para a Zero sugeriu-me, Plástico. sim, que nos que sugeriu ir, portanto, na Rua da Alegria e virar na Rua Moreira, enfim, fazer ali um desvio por ruas melhor pavimentadas na realidade e com menos trânsito. E eu comecei a fazer isso. E, enfim, o stress que eu tinha de ser uma Santos Pousada acabou. Porque realmente as vias alternativas que eu depois tomei demoro mais 1 minuto, mas isso no todo não é nada. Portanto, eu não estou a dizer que não, eu estou a dizer é que atualmente não é para também para incentivar as pessoas a pedalar, que realmente não precisamos de ir na faixa principal, na rua principal, nós precisamos encontrar um pouco caminhos mais alternativos para não termos este stress de conviver com automóveis, conseguir encontrar ali um percurso interessante. Não, sem dúvida. E isso salienta também um dos pontos positivos de andar de bicicleta. É que é uma ótima forma de descobrir a cidade e novos caminhos. Eu passei a conhecer partes da cidade que não fazia ideia que existiam, porque uma pessoa quando vai de carro tem sempre a tendência de ir pelo sítio mais direto e pelas grandes avenidas, não é? E de bicicleta realmente uma pessoa descobre novas formas e novas ligações. Aliás, aproveitávamos para fazer aqui uma recomendação para quem está a pensar começar a andar de bicicleta. O Google Maps já tem para a cidade do Porto e de Lisboa, e creio que para outras cidades, a opção de escolher o percurso de bicicleta e, portanto, há uma sugestão de vários caminhos de bicicleta alternativos. Eu também uso o Komoot, que é uma aplicação de navegação específica para bicicletas e que dá para selecionar o tipo de bicicleta. Podes soltar? Portanto, é Komoot, Komoot. Ou o Strava, por exemplo, que é uma aplicação um pouco mais virada para desporto, mas que também permite planear rotas e tem uma coisa que gosto muito que são os mapas de calor. Ou seja, ao ver o mapa, uma pessoa consegue ver por onde é que a maior parte das pessoas vai. Isto é Boa. muito útil para descobrir novos caminhos ou novas formas de chegar a um sítio. Portanto, acho que estas novas aplicações também abrem novos caminhos para andar de bicicleta. Muito bem. Olha, fica aqui um aspecto que eu
menos bom agora, ou até de melhorar aqui na cidade, que é não haver um sistema de bicicletas partilhadas. Digo isto porque o sistema de bicicletas não existe, provavelmente porque a Câmara não aposta nesse sentido, mas noutra cidade, qualquer cidade do mundo tem, menos o Porto. Isto faz toda a diferença, porque não te obriga a ter, por exemplo, na questão de estacionamento, não te obriga a possuires uma, não é? Tu poderias simplesmente pegar numa bicicleta, fazeres o teu percurso e deixá-la na doca, um pouco como acontece em Lisboa, e que teve bastante sucesso, aliado, claro, a uma rede de ciclovias. Exatamente, eu concordo com a necessidade de haver um sistema de bicicletas partilhada, até porque realmente democratiza o uso da bicicleta. Pessoas que sejam bike curious podem experimentar a bicicleta, pessoas que não queiram investir numa bicicleta, que apesar de tudo tem um custo, existe estacionamento, etc., têm a possibilidade de utilizarem uma bicicleta pública para ir a algum lado e verem se funciona. Também para turistas, é verdade. Mas enfim, eu creio que é uma opção da Câmara, que entendo que com todo o investimento que há para fazer este não é prioritário. Eu até posso conceder nisso, tendo em conta todo o investimento que há para fazer. De facto, só tenho dúvidas porque realmente, do ponto de vista de custo de entrada numa bicicleta, eu acho que um sistema de bicicletas partilhada permitiria ampliar muito o público-alvo. Pois. Portanto, mas sem dúvida, a cidade do Porto não ter um sistema de bicicletas partilhadas é um ponto negativo. E agora pontos positivos. Temos que dizer um. Eu acho que um ponto positivo, e aqui temos que nos gabar da nossa cidade, são as paisagens que temos. Eu, Eu por concordo. exemplo, como estava a dizer, normalmente faço um pequeno desvio, sobretudo a regressar, porque tenho a possibilidade de fazer a Marginal do Porto ao final da tarde e, portanto, ver o Rio Douro, passar pela Foz e é É um luxo. um. Exatamente, é um luxo. É um momento ótimo do dia. Eu tenho dois momentos no meu percurso que me dão mesmo muito, muito prazer, que é, apesar de ser muito curto, e são dois que se calhar não têm nada a ver um com o outro, mas o primeiro é atravessar a Rotunda da Boa Vista. É mesmo agradável. De manhã vou, vejo também, atravesso, portanto, as pessoas também estão a chegar ao trabalho, há esta dinâmica, há este acordar da cidade, e ali no meio das árvores, portanto, é um momento muito curto, mas confesso que gosto muito. E no outro, a vir embora, é o viaduto de Gonçalo Cristóvão. É aquele momento, é muito estranho, porque é uma coisa muito pesada, muito urbana, não é muito construído, mas é este conceito de ponte, e normalmente, como também está sempre trânsito, eu consigo passar, ou então às vezes até nem tem trânsito nenhum, e também é ótimo, porque tu estás numa visão um pouco tipo Highline de Nova York, sabes? Estás assim naquele nível ligeiramente acima da rua normal, e é tens uma vista, uma panorama pela cidade, e é super. Portanto, nós temos aqui no Porto realmente muitas ruas, muitas coisas bonitas de se experienciar de bicicleta, que certamente de carro tu ia de passar ao lado, mas A nossa ouvinte Mafalda salienta também precisamente isto, que de bicicleta vamos mais felizes e mais leves. Podemos ir por atalhos, apanhar caminhos mais próximos da natureza, sentir o aroma da relva molhada e os pássaros a cantar. A nossa ouvinte Sónia diz-nos precisamente que atualmente pedala na cidade com mais atenção aos jardins, às árvores, às casas bonitas e aos passarinhos. Isto é um tema recorrente, os passarinhos que cantam nesta altura primaveril. Os passarinhos são um tema recorrente porque realmente o silêncio, não é? A velocidade e o silêncio a andar de permitem-te sim. bicicleta são pontos de destaque. Um outro ponto que eu creio que é bastante positivo e pelo menos é uma experiência que tu tens em especial, é que os miúdos adoram andar de bicicleta, seja eles próprios andarem ou a serem transportados. E É como verdade. também nos diz a Mafalda, os miúdos vão sempre muito felizes e não há os dramas típicos de pôr os miúdos no carro, da confusão das cadeiras, etc. É, Imagino que tenhas uma opinião sobre isto. concordo em absoluto. Tipo, até ela, neste momento, como tenho a de carga, ela até sobe sozinha, põe o cinto e epá, vai muito mais feliz, fica super animado. E é muito mais rápido. Aliás, não é estressante para mim porque eu sei que não vou apanhar trânsito, e é divertido para ela porque diz adeus às pessoas riem-se também, sorriem. Pá, é um bom acordar, confesso.
E ela depois também tem uma visão total, não é? Eu acho que isto também, se calhar podemos falar isto mais para a frente noutro episódio, mas esta coisa dos miúdos e da perspectiva que eles têm numa bicicleta ou num carro é realmente bastante diferente. Eles conseguem estar alerta, mesmo esta coisa às vezes, ai, será que não apanha frio, será que não sei o quê, quer dizer, as pessoas têm que, os miúdos também têm que sentir estas coisas, não é? E não vais a 100, a 50 km por hora, vamos a velocidades completamente, para aí a 15 km por hora, 20 no máximo. Por isso é sempre uma sensação muito divertida para elas. Claro, é uma das grandes vantagens da cargo bike, é precisamente levar os miúdos. Eu não conheço nenhuma criança que não goste da experiência de andar numa cargo bike. Isto liga com um outro ponto positivo de andar de bicicleta na cidade, que é pedalar com outras pessoas. Na mensagem que nos enviou, a Raquel também mostra como é bom pedalar com outras pessoas. Enviou-nos um vídeo de um passeio que fez, e de facto a bicicleta é um meio muito social. É engraçado porque os ciclistas frequentemente cumprimentam-se e eu faço isso, confesso-te, vejo alguém com uma bicicleta até igual à minha e apito Claro, não, toda a gente tem que se toda a gente. cumprimentar. O que me tem acontecido é que também, como vamos a uma velocidade mais lenta, consegue estar atento a tudo. E eu tenho encontrado pessoas e amigos que vão, por exemplo, a pé e apanho-os no caminho, fazem as mesmas ruas que eu e digo olá ou assim, ou às vezes paro e falo e ficamos a falar um bocadinho. E são situações que de carro não iriam acontecer, não é? Ou então eu tinha que estacionar em segunda fila e causar o caos como acontece. E agora, assim, por fim, é um pouco este clichê, mas é um clichê, enfim, que é chato de falar, que tem a ver com as velocidades excessivas e o comportamento ao volante. E é das situações mais sensíveis de pedalar no Porto, porque nós nunca sabemos com quem é que vamos lidar. Eu já tive situações num ano, acho que posso dizer, contar pelos dedos, as situações negativas que tive com condutores, mas no todo têm sido positivas. Contudo, eu sei que isto não acontece sempre e é um assunto muito, muito, muito sensível porque as pessoas abusam da velocidade. Digamos que em 10 pessoas que conduzem, 9 comportam-se bem, mas há uma que não se comporta bem e pode ser esta que pode, enfim, colocar muitas coisas em risco. E pronto, e há tipos de condutores que nos deixam nervosos, por exemplo, já me aconteceu, nós temos sempre de ter uma condução defensiva, não é? Mas há muita gente no carro que tu não sabes como é que se comporta. E esta questão da velocidade é muito, muito sensível. Certo, eu acho que esta é uma das principais queixas que recebemos dos nossos ouvintes, e obviamente é uma das principais dificuldades do dia a dia, para além da velocidade excessiva, é a falta de respeito da distância de segurança em relação à bicicleta, que, enfim, o código da estrada indica que que é 1,5 m. E realmente esta distância quase nunca é cumprida. Eu acho que a maioria dos condutores não faz ideia que essa distância existe, e portanto alguma sinalização que recorde a existência de ciclistas e a necessidade de cumprir esta distância seria essencial, e uma fiscalização adequada. Quem tiver utilizado a bicicleta em Espanha vê a diferença gigantesca que existe a andar aqui no nosso país vizinho. Eu não sei exatamente o que é que eles fizeram, mas a verdade é que há de ter sido um misto precisamente destas coisas de sensibilização, sinalização e fiscalização. A diferença é absolutamente gigante. A grande maioria dos condutores respeita imenso esta distância e uma pessoa quase se sente mal Pois. a andar tipo, o que é que se está a passar aqui? Mas a verdade é que a diferença de Espanha para a Espanha é muito grande. Para não acabar num tema negativo, eu acho que um dos grandes pontos positivos dos últimos tempos é que realmente vê-se que cada vez mais se vê mais gente a andar de bicicleta, não é, Francisco? Vê-se que há um número crescente de utilizadores. A Critical Mass fez também acreditar nisso, no aumento da massa crítica. Nota-se na cidade, com quem nós nos cruzamos. Portanto, é um aspecto que acaba por ser positivo de ver, não é? Quando estás a pedalar e vês também que outras pessoas também estão a pedalar, vemos que não estamos sozinhos e que, portanto, vai ser esta maioria que pode ser que force uma mudança. Sim, maioria entre muitas aspas. Acho que ainda estamos um bocadinho longe de maioria, infelizmente. Mas é verdade, eu acho que, por exemplo, na Avenida Boa Vista, às vezes estou a olhar pela janela do escritório e ao final da tarde vejo mesmo muita gente a atravessar a avenida, e fico contente realmente, por um lado, de ver mais pessoas a andar de bicicleta, mas também me dá essa esperança, não é? Que este aumento da massa crítica ajude a convencer os municípios
a criar melhores A condições. criar alterações. E acho que só com massa crítica é que conseguimos. Exatamente. Olha, eu acho que para terminar e um pouco em modo resumo, a verdade é que o Porto é uma cidade ciclável e tem todo o potencial para se tornar uma das melhores cidades para se pedalar. Porque, como dissemos inicialmente, a cidade tem escala, uma escala pequena. Se aliada a um bom sistema de transportes, podia-se fazer um sistema também intermodal incrível e funcional. Para aqueles que acham que nós também só dizemos mal e, no fundo, esta luta é um pouco para dizer que esta luta diária por melhores condições que nós exigimos é porque achamos que é possível tornar o percurso de bicicleta diário numa atividade prazerosa. Até porque é isto, andar de bicicleta tem que ser uma coisa prazerosa, tem de ser segura e confortável, uma viagem que nos dê esta liberdade, que não seja estressante, seja pela facilidade de andar na bicicleta ou das paisagens que tu atravessas ou descobres e pelo que ela te oferece a um ritmo até mais lento. Ao mesmo tempo que nós andamos de bicicleta, acho que também é interessante pensar que estamos a contribuir ativamente para toda a gente, inconscientemente, numa cidade muito menos poluída, menos ruidosa, a uma escala mais pequena, mais próxima, mais humana. É curioso porque esta semana surgiu também um vídeo de pedalar sem idade e que eu acho que, confesso que me fez-me ficar emocionado porque conjugou esta felicidade sem idade, não é? Esta questão de sinergia entre diferentes idades, ou seja, isto é um grupo de pessoas voluntários que andam de bicicleta a passear idosos um pouco contra o isolamento deles e no fundo ver estes vídeos deles a divertirem-se numa bicicleta, a serem passeados, a ver esta diferença de idades e isto trouxe e que traz bastante diversão e algum sentido de vida. Eu acho que o andar de bicicleta nos traz um pouco isto, porque tu também és o motor, és aquilo que faz andar a bicicleta e isto também nos faz sentir vivos. Mas isto para dizer que eu acho que são estas sensações. Imagina que isto tudo, conjugado em 10 minutos ou 15 por dia, justificam totalmente o prazer de e de continuar a andar a pedalar e querer, diria eu, atingir a plenitude. E eu tenho às vezes esta sensação, não sei se partilhas, acho que sim, mas esta coisa que às vezes chegas ao trabalho e parece que já atingiste um objetivo. Parece que já fiz qualquer coisa, a sensação que a vida não é só também, depois também quando vou embora, parece que a vida não é só trabalho, não é? E estar sentado no computador. Aqui um modo meio desabafo, eu gostava mesmo que às vezes neste caso, pá, que o executivo da Câmara, que percebesse isto, que percebesse estas razões todas do positivo que é andar de bicicleta e até andar a pé, que não nos obriga a ter que andar de carro. É isto que eu não entendo. E eu gostava que eles percebessem isso. Não entendo a resistência em não querer concretizar esta alternativa. E como nós dependemos dela, do executivo, neste caso, do município, para executá-la, não é? Seria interessante que a Câmara também estivesse interessada neste tema. Enfim, eu não conheço ninguém que tenha mudado para a bicicleta e que volte atrás. É um estilo de vida que tu ganhas pá, é absurdamente superior ao estilo de vida de estar sempre preso no trânsito. E esta questão toda de mobilidade e trânsito caótico, a falta de mais espaços verdes, um espaço público de qualidade para andar a pé pela cidade, sem depender de um carro, espaço onde as crianças possam andar e brincar, com menos poluição, com segurança, é benéfico para a tua saúde mental e para estas coisas todas, para se defender isto tudo, é mesmo importante que haja manifestações como a que tivemos no sábado e que daqui de Calmesse e que as redes sociais falem sobre isto, que haja notícias sobre este tema e para criar mais pressão para o governo ou o executivo mudar e criar discussão, pôr o cidadão a pensar e alterarmos o panorama que está preso nos anos 90, porque como está, não está bem. Sem dúvida, acho que é um ótimo resumo. Aposto Falei muito. Isto mexe comigo. Não, aposto que os nossos ouvintes estão emocionados e em lágrimas. O próprio Rui Moreira, que nos está a ouvir, um beijinho para o Rui Moreira, estará em lágrimas e amanhã vai começar a olhar para os planos da rede de ciclovias do Porto, o que nós agradecemos e obviamente estamos disponíveis para ajudar. E até para, quem sabe, não é? Dar um passeio de bicicleta com todo o executivo. Mas enfim, creio que hoje ficamos por cá, o episódio já vai grande. Esperamos que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem-nos uma review, subscrevam se ainda não tiverem subscrito e vemo-nos no próximo episódio com mais um tema de extrema relevância para quem anda de bicicleta.
Eu só queria terminar para a questão de 50.000 euros e perguntar como é que se convence mais pessoas a andar de bicicleta? Como é que se pode promover este uso da bicicleta no Porto com o que temos? Se isso é possível, eu gostava mesmo também de ouvir a vossa opinião e deixem-nos os vossos comentários. Até à próxima. Até à próxima. Quero viver até quando eu não sei. Não importa o que sonhar, quero é viver o amanhã. Espero sempre o amanhã.